Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Medeiros, professor de Física, e essa aula é direcionada para a terceira série do ensino médio. Antes que eu comece a entrar em detalhes, eu queria deixar uma pergunta para você. Imagine que tem um muro dividindo duas pessoas. Apesar do muro, é possível que elas continuem conversando naturalmente? Ou será que o muro é capaz de inibir a propagação da onda? E aí é o seguinte, próxima pergunta. Se é possível que a onda sonora atravesse o muro, qual o nome desse fenômeno? Seria difração, dispersão, interferência, polarização, reflexão ou o fenômeno da refração? Isso cai no Enem e eu vou discutir com você já já. O problema é o seguinte, quando você fala em difração, é como você for imaginar um pequeno espaço em uma parede. Sabe o que vai acontecer? A onda, seja onda mecânica, como o som, seja uma onda eletromagnética, como a luz, há uma capacidade de atravessar nesse pequeno espaço, nessa pequena fresta, e quando a onda atingir esse pequeno espaço, do outro lado, ela vai ser capaz de se espalhar. Portanto, quando duas pessoas conversam e tem um obstáculo entre elas, como um muro, por exemplo, certamente o som, nesse caso, vai atravessar e o nome do fenômeno se chama difração. Só não se esqueça do seguinte, é muito comum as provas perguntarem se o som faz difração e se a luz também faz difração. Você vai dizer que tanto o som, que é uma onda mecânica, faz uma difração, atravessa, contorna um obstáculo, assim como a luz, que é uma onda eletromagnética, também é capaz de contornar esses obstáculos. Em segunda análise, vamos pensar no fenômeno da dispersão. A luz branca atravessou um prisma e aí você cria as 7 cores principais de um espectro. Quando a gente pensa em uma onda, é muito importante a gente se recordar que V é lambda vezes F, ou seja, a velocidade de uma onda depende do produto de duas coisas, o comprimento de onda e também de F, o valor de sua frequência. Nunca se esqueça de que quando a gente pensa na dispersão, cada cor do espectro possui um valor diferente de frequência. Próxima análise, interferência. É muito comum a gente estar dentro do avião e aí a gente é advertido, a gente é orientado a desligar o aparelho celular no momento em que o avião vai decolar. Por que isso acontece? Porque se a gente utiliza o celular, a frequência desse aparelho pode produzir uma interferência, prejudicar a comunicação entre o piloto e a torre lá de comando. Próximo passo que eu preciso discutir com você também. Quando a gente pensa em polarização, ela não vai acontecer com as ondas sonoras, as ondas mecânicas. Na verdade, ela vai acontecer com as ondas transversais com a luz. Essa oscilação aqui da corda está mostrando que ela é uma onda transversal. E quando ela passa por esse pequeno espaço aqui, essa oscilação entre a parte superior, que é crista, e a parte inferior, que é o vale, essa oscilação acabou. O que significa dizer que a luz foi polarizada, ela foi direcionada para um ponto específico. Eu posso, por exemplo, utilizar uma lanterna com uma onda, portanto, eletromagnética, uma onda transversal, e eu posso direcionar em uma multidão um feixe de luz para alcançar uma única pessoa. Agora, em se tratando do som, eu não posso fazer isso. Uma pessoa a longa distância, eu não posso fazer com que o som, que é uma onda mecânica e longitudinal, seja direcionada para uma única pessoa. Então, na verdade, a polarização, ela só acontece com a luz, com as ondas transversais e não com o som. Por quê, professor? Porque a luz, assim como as ondas transversais, elas podem ser polarizáveis, como por exemplo, existem óculos que permitem a capacidade de polarização da luz para que a gente possa enxergar, por exemplo, numa região de muita luminosidade, principalmente os óculos de sol. Antes que eu discuta isso aqui com você, eu preciso relembrar
de algo que eu já discuti anteriormente, que é a comparação entre a reflexão e a própria refração. Vou te dar um exemplo. A piscina está lá em uma região muito escura. Você vai pegar uma lanterna e vai fazer com que a luz saia do ar e atinja o fundo da piscina. O que aconteceu? Ela estava se propagando num determinado meio, que era o ar, e passa a se propagar no outro meio, que é a água. O nome disso é refração. Só que aí, o que as provas fazem? Mostram o modelo de uma corda, e é preciso tomar um cuidado muito grande. Sabe por quê? Porque se eu tenho aqui essa parte fixa da corda, quando essa perturbação orientada para cima com o vale atinge um ponto fixo, a extremidade fixa faz com que a onda retorne invertida. Se antes a concavidade era para cima, ela volta invertida com a concavidade para baixo. Agora, nem sempre essa extremidade é fixa, ela é amarrada. Ela também pode ser móvel. E se for móvel, ela é orientada para cima e ela volta ainda orientada para cima. Nas provas, nem sempre ele vai falar da interferência citando o caso do aparelho de celular sendo utilizado dentro do avião, ou até mesmo de rádio pirata. Às vezes, ele pode colocar um modelo, aqui você tem, por exemplo, essa interferência de uma onda. Alguém produziu um pulso na corda, só que uma outra pessoa também produziu pulso. E aí uma onda vai se encontrar com a outra onda. Então aqui, ó, você possui duas amplitudes. Imagine que a amplitude de número 1 tenha, por exemplo, aqui 9 centímetros de altura e a outra amplitude, a 2, também possua 9 centímetros de altura. O que vai acontecer? A gente vai somar 9 mais 9 e vai produzir uma amplitude A1 mais A2, que é igual a 9 mais 9, 18 centímetros. Uma outra possibilidade é quando eu tenho uma concavidade orientada para cima, valendo, por exemplo, 9 centímetros, e uma concavidade para baixo, valendo 9 centímetros. Então, se eu tenho duas ondas produzindo a interferência, só que eu tenho uma parte orientada como crista e a outra como vale, eu não posso mais somar 9 e 9. Na verdade, eu tenho mais 9 e menos 9. O que vai acontecer? Essas ondas se anulam. Pois bem, quando a gente analisa os fenômenos ondulatórios, acaba sendo de grande valia que a gente faça algumas questões. Então vamos a ela agora. E a primeira questão é do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. E ela vai dizer o seguinte, ó: ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz atravessa um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Letra A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas? Letra B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito? Letra C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar? Letra D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando aquela se afasta? Ou letra E. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. E agora, qual alternativa
eu preciso marcar nessa prova do Enem? Ele deixou muito claro o seguinte: a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Que comportamento é esse? A luz, ao encontrar um pequeno espaço, um pequeno orifício, ela foi capaz de atravessar e se espalhar. A luz, ela contornou e se propagou após atravessar um pequeno espaçamento. O fenômeno disso é difração. E no caso da difração, isso também acontece quando uma pessoa escuta um barulho, mesmo que exista um obstáculo entre ela e o emissor desse som. Se a gente for observar, por exemplo, a letra A, ele falou assim: ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Mais uma vez, assim como a onda eletromagnética, a onda luminosa é capaz de encontrar um pequeno espaço e atravessar contornando-o, o som também possui a capacidade de contornar esse obstáculo. Portanto, nós marcaríamos no Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, a alternativa de letra A. Pois bem, quem lê mais, sabe mais. Portanto, vamos fazer mais uma questão agora. Essa questão é da Universidade Federal de Minas Gerais e ela diz o seguinte, ó: Rafael e Joana observam que, após atravessar um aquário cheio de água, um feixe de luz do Sol se decompõe em várias cores, que são vistas no anteparo que intercepta o feixe. Tentando explicar esse fenômeno, cada um deles faz uma afirmativa. Rafael: isso acontece porque, ao atravessar o aquário, a frequência da luz é alterada. Joana: isso acontece porque na água a velocidade da luz depende da frequência. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, letra A, ambas as afirmativas estão certas? Letra B, apenas a afirmativa de Rafael está certa? Letra C, ambas as afirmativas estão erradas? Ou letra D, apenas a afirmativa de Joana está certa? É muito claro que ele disse lá no fenômeno que após atravessar um aquário cheio de água, um feixe de luz do Sol se decompõe em várias cores. Quando a gente fala em decomposição de cores, a gente está pensando em dispersão da luz. Portanto, nessa prova da Universidade Federal de Minas, teríamos marcado a letra D. Pois bem, quem lê mais, sabe mais. E eu vou fazer agora para você uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela diz o seguinte, ó: um trem de ondas planas de comprimento de onda lambda que se propaga para a direita em uma cuba com água incide em um obstáculo que apresenta uma fenda de largura F. Ao passar pela fenda, o trem de ondas muda sua forma, como se vê na fotografia a seguir. Qual é o fenômeno físico que ocorre com a onda quando ela passa pela fenda? Letra A, difração. Letra B, dispersão. Letra C, interferência. Letra D, reflexão. Ou letra E, refração. A figura é muito clara. Qual alternativa eu devo marcar? Certamente essa capacidade de encontrar um pequeno orifício e se espalhar, contornar, atingindo a sua trajetória do outro lado, deve ser chamado de difração. Pois bem, eu espero que você se mantenha perseverante nos seus estudos, assim como diria Napoleão Bonaparte, a vitória pertence ao mais perseverante. Eu espero ter colaborado com os seus estudos, te desejo um forte abraço e
Tchau, tchau!